Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesta terça-feira, vamos começar com matemática. Lembra que ontem nós estudamos sobre as unidades? Pois é, as unidades que são de 0 a 9, lembra? 4 dedinhos, 4 unidades, lembra? Pois bem, hoje vamos estudar as dezenas. Então, abra o livro de vocês na página 148 e vamos entender como formamos uma dezena. Por que as unidades são até 9? Porque quando eu chego no 10, eu tenho uma dezena, que são a junção de 10 unidades. Então, se eu tenho 10 lápis, eu já formo uma dezena. 10 lápis, uma dezena. 10 elementos, 10 unidades, 10 objetos, 10 lápis, uma dezena. Certo? Então, vamos entender como se classificam as ordens da dezena e da unidade, as ordens dos números. Temos a primeira ordem e a segunda ordem. A primeira ordem da unidade e a segunda da dezena. Mas, tia, por que a primeira ordem vem depois? Não devia ser a primeira? Não devia estar no começo? Não. A primeira ordem das unidades significa que sem a unidade não existe a dezena. Lembra que a unidade é até o 9? Então, como eu vou formar uma dezena sem colocar as minhas unidades? Então, por isso que a unidade é a primeira ordem e ela fica atrás, porque é assim que nós escrevemos os numerais. O 1 e o 0 para formar 10. Então, o que fica atrás, que é a unidade, forma a sua primeira ordem. Para aquele numeral chegar onde está no 10, ele precisou de vários elementos, várias unidades, não foi? Então, 10 unidades equivale a uma dezena e 0 unidades. E se eu tenho 12? 12, o numeral 12. O numeral 12 é formado por uma dezena e 2 unidades. 14, uma dezena e 4 unidades. 16, uma dezena e 6 unidades. 17, uma dezena e 7 unidades. 19, uma dezena e 9 unidades. Quer dizer que eu tinha 19 elementos, 19 unidades. Quando chegou, se eu tenho 19, quando chegou em 10, já formou uma dezena e sobrou 9. Então, deu 10 mais 9. 10, dezena, 9 unidades. 10, a dezena, significa uma dezena e 9 unidades. Uma dezena e 9 unidades, 19. Entenderam bem? Então, esse é o conceito da dezena. Quando se formam 10 elementos, vocês têm 10. Quando se formam 10 elementos, vocês têm uma dezena. Entenderam? Responda a tarefinha da página 148 e só, certo? Por enquanto, vamos apenas com dezena, tá certo? Abrindo agora o livro de Geografia, na página 290, vamos falar sobre os tipos de moradia. Vocês sabem que moradia é aquele lugar que todos precisam ter para poder se proteger, para ter um lugar de reunir seus amigos, sua família, para se proteger de calor, de frio, não é isso? Então, todos precisam ter um lugar para morar. Mas há vários tipos de moradias. As moradias, os tipos delas, de tudo, dependem de vários fatores. Depende do tipo de preferência do dono da casa, da moradia, se ele quiser um primeiro andar, se ele quiser apenas um térreo, se ele quiser cercada. Vai depender do local que é feita a moradia. Aqui no bairro da escola, o Santa Clara, as moradias seguem um padrão, mas nem tanto. Porém, tem casas em outros bairros que elas vão seguir um padrão só. As casas vão ser todas basicamente iguais. Aqui no Santa Clara, apenas algumas ruas são iguais às casas, mas nem sempre. Mas tem cidades, tem ruas, bairros que as casas são idênticas, mudando apenas a cor. E vamos observar a seguir mais dessas casas. E também vai depender do material que é feito a casa. Obviamente, uma casa que é feita de tijolos vai ser diferente de uma casa feita de madeira.
todos têm direito de uma moradia, mas nem todos a possuem. Infelizmente, há pessoas que moram nas ruas e que procuram lugares públicos para sobreviver, sejam nas praças, em vários outros lugares inadequados para a sobrevivência humana, mas que essas pessoas precisam se instalar para poder se proteger do calor, de frio, entendeu? Então essas pessoas muitas vezes realizam mutirões para construir suas próprias moradias, por mais simples que sejam, nesses lugares, para que elas possam sobreviver. Então elas reivindicam seus direitos, elas lutam pelos seus direitos de ter um lugar para morar. A seguir no livro de vocês, página 291, vocês vão encontrar tipos de moradia. E vamos observar também a seguir, nas imagens que tiver passar, para vocês observarem como são diferentes os tipos de moradias. Elas podem ser grandes, pequenas, simples, coletivas, individuais, entre outros aspectos. E também há moradias feitas de vários tipos de materiais, como tijolo, madeira, ferro, vidro, pedra, plástico. Viram como são interessantes? Agora no livro de vocês também há moradias bem interessantes para vocês observarem. Primeiro, há uma casa de alvenaria. Uma casa simples, como nós costumamos construir, parede, tijolos. Aqui é uma casa feita de madeira. Precisa ser madeiras bem resistentes para ter uma casa de madeira, porque senão ela pode desabar. Sem falar no prejuízo de bichinhos que comem madeira, então precisa ser madeiras bem resistentes. Aqui temos uma casa feita de garrafa PET, materiais recicláveis. E também temos a casa de taipa, que geralmente são as casas das pessoas mais simples e mais humildes moram. E antigamente várias pessoas tinham uma casa de taipa, mas ainda existem pessoas com essas situações precárias que moram nesse tipo de moradia. A seguir, nas páginas seguintes, vocês vão encontrar mais tipos de moradias. Temos a casa habitacional de São Paulo, olha só, é uma espécie de prédiozinho bem interessante, colorido. E aqui temos as palafitas, que são moradias feitas acima de lagos. Geralmente são casas onde há locais que há alagamentos. Então vocês podem ver como ela é toda estruturada para ser acima de um lago. Não é isso? E aqui abaixo nós temos dois tipos de casas bem interessantes, que são para pessoas específicas, povos específicos, que são a oca, onde moram os indígenas, e temos os iglus, onde moram os esquimós. A casa dos índios, dos indígenas, que é feita de palha, de varas, e temos os iglus, que moram os esquimós, a casa feita totalmente de gelo. Então essas casas são adaptadas aos povos que preferem morar nesse tipo de moradia, tipos de povos, com materiais específicos, não é isso? Então cada pessoa, cada povo com o seu jeitinho de sua moradia, cada pessoa com a sua preferência de casa. Então respondam as tarefinhas a partir da página 292 até 294. E nos vemos na próxima aulinha. Um grande abraço. Tchau!